Olá pessoal, me chamo João Gabriel Eu sou o Darlan. e hoje iremos falar sobre as redes de transporte, né? Destacando sua importância na transformação do espaço-tempo. Mas aí o que seria isso, né? O mundo ele nem sempre foi desse jeito como conhecemos hoje, né? As ruas asfaltadas, mobilidade urbana e etc. Hoje, se você quiser dar uma olhada no centro, né? Você pode pegar um ônibus, ou se quiser para um estado mais distante ou um outro país, você pega um avião, né? Coisas que nossos antepassados não faziam ideia que seria possível, né? Ir do Brasil para a Europa em um dia, por exemplo, né? Como também, se você for perguntar para sua avó, seu avô, seus pais ou alguém mais velho, vai descobrir que sua rua não era asfaltada, porque talvez não era uma necessidade daquele tempo. Não existia uma produção de automóveis como tem hoje. Ou também seus avós, de repente, demoravam mais para poder chegar à escola, né? Porque não tinham transporte e tal, não rolava isso. Ou também na época da Brasil colônia, né? Para receber informação, a monarquia demorava meses, porque as informações vinham de cartas, por embarcações, né? E com o passar do tempo, né, a evolução do transporte, essa conexão entre os lugares foi encurtando. Então, percebe como essa relação do espaço-tempo com a evolução do transporte ocorre? Você tem, com o avanço dos transportes, um encurtamento de um lugar com o outro, porque você já imaginou como seria o supermercado do seu bairro, que vira e mexe, tem caminhões carregando produtos e tal, porque se você pegar lá um produto na prateleira, seja qual for, um saco de arroz ou feijão, se eu olhar lá, você vai ver a origem, vai ver que, de repente, saco de feijão, o feijão vem de São Paulo. Você vai ver que isso tudo precisa de uma rede de transporte, né, para poder chegar até o seu bairro. Então, de repente, com essa evolução, não seria possível toda essa conexão para chegar também, para poder abastecer, né, os supermercados do, do seu bairro, por exemplo. Mas aí, para entender mais, vamos apresentar os principais modais de transporte, né, sua influência na localização de indústrias, no escoamento de produtos. Bem, como foi dito anteriormente pelo João Gabriel, o avanço dos meios de transporte de informação foram essenciais para o desenvolvimento do mundo como um todo. Isso se dá, por exemplo, na forma como vemos o mundo hoje em dia, de uma forma reduzida. Isso se dá pela velocidade da informação, que circula em segundos pelo planeta todo, ou então pela forma que foi citada acima de deslocamento entre locais, que hoje se dá de uma maneira muito mais rápida do que, por exemplo, na época dos seus avós, ou então voltando mais atrás ainda, como foi dito pelo João, na época do Brasil colônia. Para se falar desse tema de rede de transporte, é importante destrinchar bem quais são os tipos de transporte, suas características, vantagens, desvantagens. E para isso eu vou citar agora os principais modais de transporte que nós temos hoje em dia. E são cinco: os ferroviários, os rodoviários, os hidroviários, os aéreos e os rodoviários ou tubulares. Bom, o transporte aéreo é realizado por aeronaves, ou seja, aviões, que podem ser nacionais ou internacionais, e eles fazem o transporte de pessoas ou cargas entre distâncias de pequenos ou até de grandes distâncias, ou entre o país ou entre continentes, por exemplo. E a principal vantagem dele é a velocidade, que o tempo é muito reduzido do que fazer por outros meios, e a segurança também, tanto que nós vemos poucos acidentes desse meio de transporte. A desvantagem é o custo elevado, tanto do combustível, que é um combustível especial, tanto de manutenção. O transporte ferroviário é realizado por trens sob linhas férreas, muito utilizado principalmente para transporte de cargas pesadas, como minério, por exemplo. Porém, é um meio de transporte que sofre com a falta de infraestrutura, muito no Brasil. Se você pegar a Europa tem uma infraestrutura muito boa nessa questão de ferrovias, que tanto que você viaja de um canto ao outro da Europa muito bem e muito confortável de trem, e lá eles têm esse hábito. No Brasil não houve esse investimento, resolveram investir mais em rodovias.
E é o próximo meio de transporte que eu vou falar agora, que é o transporte rodoviário, justamente, que faz uso de automóveis para o transporte de mercadorias e pessoas sobre ruas, estradas e rodovias. É um dos mais utilizados para cargas leves e médias pela flexibilidade do trajeto. No caso do transporte de pessoa, ou é utilizado o carro de passeio para se fazer por meio rodoviário, ou então no caso do transporte coletivo, no caso de ônibus e vans e micro-ônibus, etc. Outro meio de transporte é o transporte hidroviário, que são realizados sobre trechos aquáticos com a utilização de barcos e navios, principalmente para transporte de cargas internacionais, pois ele tem um custo mais baixo. A desvantagem desse meio de transporte é que a velocidade dele é bem mais lenta. Então, uma viagem entre continentes às vezes leva meses, parando de portos em portos, tem a questão de alfândega e etc. Então, tem essa desvantagem. Para o transporte de pessoas, ocorre mais em áreas com elevada quantidade de rios e que necessitam de barcos para concluírem alguns trajetos. E isso pode ser muito visto na região da Costa Verde, por exemplo, da transferência entre a cidade de Angra e a Ilha Grande, tanto quanto Conceição de Jacareí e a Ilha Grande, ou então transporte de turistas para a Ilha de Cataguases, por exemplo, dentre outras ilhas que são conhecidas, tanto Ilha de Paraty, toda essa região. E por último, tem os transportes dutoviários ou então tubulares, que é o tipo de transporte que ocorre para transportar líquidos, gases, combustíveis, e ele acontece geralmente abaixo do solo, no subsolo, por meio de dutos, tubos, etc. Principalmente para tentar evitar roubo de combustível ou então reduzir o risco de acidentes com pessoas e etc. De que possam passar por cima, possam fazer esse duto rachar e etc. Pode-se citar que um benefício que esse modal de transporte traz é a questão para o meio ambiente, porque você para pensar que fazendo esse transporte, por exemplo, de combustível entre a refinaria e os postos ou portos por dutos, você diminui muito a emissão de poluição do que se você fizesse esse transporte colocando dentro de caminhões e etc., para deslocar de um local para o outro, sem falar do custo de manutenção que você teria das vias, pelo carro ser pesado e etc. Então, pessoal, quando falamos sobre transporte, né, também estamos falando sobre a infraestrutura do país, que envolve a circulação de produtos, os commodities e o custo disso à sociedade, né? O Brasil, um país que é rodoviário, possui 230 mil quilômetros de rodovias, né, que são responsáveis por 60% das cargas transportadas. Isso se deve pelo grande incentivo do governo JK, com a abertura da economia para muitas empresas, né, dentre elas multinacionais automobilísticas. 31 mil quilômetros de ferrovias, sendo que quase 50% desse total está concentrado na região sudeste, né, principalmente ali no eixo Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, né, pela questão da produção cafeeira no início do século passado e no final do século retrasado. Como também 14 mil quilômetros de hidrovias. Mas o que isso significa? Né? Significa que a escolha inteligente do modal de transporte vai refletir no custo país. E o que seria esse custo país? É um conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas que atrapalham o crescimento do país. Porque estamos falando de um país que é rodoviário, mas que não apresenta qualidade nas suas rodovias, né? que seus portos não possuem a capacidade para atender a demanda e que possui poucas linhas ferroviárias. Então, esse problema estrutural ele acaba impactando nos investimentos do país, né? Vai refletir no PIB, na geração de empregos e é isso. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Sexta-feira que vem tem mais conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar like aqui embaixo, compartilhar bastante nossos vídeos. E até semana que vem. Valeu. Valeu, um abraço.